Bem, meus amigos, hoje vamos fazer uma postagem riquíssima em cultura geral. Vamos falar sobre alguns dos mais importantes países minúsculos do mundo. Boa parte desses países estão restritos a única e exclusivamente uma cidade. Boa parte, não estou dizendo que todos, tá? Bom, muito bem, vamos começar pelo menor de todos. O menor de todos os países do mundo é o Vaticano, com 0,44 km². O Vaticano é um estado religioso, é um estado teocrático, cujo chefe de estado é o Papa. O atual chefe de estado do Vaticano é um argentino chamado Jorge Mario Bergoglio, o Francisco, o famoso Papa Francisco. Você vê que quando o Papa chega num determinado país, ele é recebido não só com honrarias de chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, como ele é recebido também como chefe de Estado. Ele passa em revista as tropas. Isso é praxe da diplomacia quando um chefe de Estado vai visitar um determinado outro país. Ainda na Europa, outro minúsculo país com cerca de 2 km², o Vaticano fica dentro da Itália, dentro da capital da Itália, que é Roma. Outro minúsculo país dentro da Europa é Mônaco. Mônaco tem 2 km². Mônaco fica dentro da França, se bem que bem pertinho da fronteira da França com a Itália. Mônaco é um paraíso fiscal. Mônaco é famoso pelos seus cassinos. Mônaco também é famoso pelo Grande Prêmio de Fórmula 1. O mais famoso circuito de rua é indiscutivelmente o circuito de Mônaco. É o Grande Prêmio da Fórmula 1 mais estrelado de todos. Outro minúsculo país europeu é o Principado de Liechtenstein, entre a Áustria e a Suíça, com 160 km². Tem como capital a belíssima encravada nos Alpes Vaduz. Esses 3 primeiros países que a gente teve a oportunidade de falar aí, nós já tivemos a oportunidade de ir. Vaticano, Mônaco, Liechtenstein. Como outro minúsculo país, não tão minúsculo quanto esses 3 primeiros, mas também bem pequeno, é o Grão-Ducado de Luxemburgo. Luxemburgo, que tem como capital a cidade de Luxemburgo. Luxemburgo é um dos países fundadores da União Europeia. Luxemburgo fica entre Bélgica, França e Alemanha. Inclusive, Luxemburgo funcionam alguns órgãos da administração da União Europeia. Então esse é outro minúsculo país europeu. Eu tive a oportunidade de conhecer Luxemburgo em 1991. Outro minúsculo país famoso é o país chamado Singapura. Singapura é um tigre asiático. Singapura é uma das cidades mais modernas do mundo. Singapura tem mais ou menos 700 km². Singapura é mais ou menos do tamanho da metade da ilha de São Luís, só para fazer uma comparação. Singapura fica ao sul da Península Malaia. Singapura é uma das economias mais vibrantes do mundo. É um dos portos livres mais famosos do mundo. A cidade é de uma modernidade que é qualquer coisa de espetacular. A cidade de Singapura. Agora, o Código Penal de Singapura é um dos códigos penais mais severos do mundo. Pune desde a pessoa que cuspe na rua, com multa, e essa punição, dependendo do nível do crime, ela pode chegar inclusive à pena de morte. E as chibatadas com casca de bambu, aplicadas em praça pública por perito em arte marcial. Muito bonita, muito moderna a cidade de Singapura. Singapura fica na Ásia. Tive a oportunidade também de conhecer Singapura em 1996. Muito bem, ainda minúsculos países famosos. No Mediterrâneo nós vamos encontrar dois países insulares muito famosos.
Ao sul da ilha de Sicília, que não é independente, pertence à Itália, não é país, portanto, nós vamos encontrar um pequeno país com cerca de 160 quilômetros quadrados, por onde passaram romanos, gregos, fenícios, turcos. Esse país é Malta, a capital é La Valetta. Por terem passado vários povos nesse país, La Valetta, a capital de Malta, é patrimônio cultural da humanidade. Ex-colônia britânica, Malta. Ali perto de Malta, mas indo mais para o lado da costa asiática, nós vamos encontrar outro país insular, esse um pouco maior, com mais de 4.000 quilômetros quadrados. Esse país é Chipre. Muito bem, Chipre tem aproximadamente 2 áreas distintas, porque uma área de Chipre é ex-colônia turca, onde está a cidade de Famagusta, e a maior parte de Chipre foi ex-colônia grega, hoje independente, e faz parte da União Europeia. Chipre entrou na União Europeia em 2004, a capital é Nicósia. Cidades importantes também, Larnaca, Limassol. Por Chipre também passaram fenícios, romanos, gregos. Então é outro país pequeno, localizado na Europa, tá? Gente, a sudoeste da Índia, nós vamos encontrar um país pequeno insular chamado Ilhas Maldivas. Ilhas Maldivas que tem como capital Malé. Vejam vocês que as Ilhas Maldivas hoje é um dos paraísos turísticos do mundo. Praias belíssimas. Em Malé, para os senhores terem a oportunidade de ver como é interessante, o aeroporto da cidade de Malé fica numa ilha. Quando você se dirige ao centro da cidade, em vez de você pegar um táxi, você pega um ferry ou pega um barco para ir para o centro da cidade, que fica numa outra ilha. Então essas são as Ilhas Maldivas, outro destino bastante estrelado dentre os minúsculos países. E é lógico que onde a gente vai encontrar o maior número de países minúsculos é na Oceania, num arquipélago chamado Arquipélago da Micronésia. Na Oceania nós vamos encontrar países como Nauru, cujo subsolo da ilha é só fosfato, a capital é Iarém. Outro minúsculo país localizado na Oceania, na Micronésia, Tuvalu, a capital é Funafuti, tá? No atol de Fongafole. Quer dizer, alguns desses países eu tenho certeza que talvez vocês nunca nem sequer tinham ouvido falar o nome, tá? Então são países minúsculos, e existem outros ainda, Ilhas Salomão, Fiji, que não é tão minúsculo assim, no meio do Oceano Pacífico, grande paraíso do surf internacional. São alguns dos países minúsculos mais famosos que existem. Eu tenho certeza que alguns deles os senhores sequer nunca ouviram falar o nome. Então, essa é a postagem de hoje, onde nós demos um passeio pelos minúsculos países do mundo. Meu cordial boa tarde a todos.